Olá, eu sou Bruna Moriel, estudante de enfermagem da Faculdade de Ceilândia, e o meu projeto de pesquisa foi Agravos à saúde física e mental decorrentes de erros em cirurgias estéticas eletivas, uma análise a partir de decisões judiciais dos Tribunais de Justiça do Distrito Federal e do Goiás, sob orientação da Silvia Badim. Bom, o que nos motivou a realizar essa pesquisa foi saber que cada vez mais pessoas estão procurando por esse tipo de cirurgia. E isso é ocasionado pela influência que a mídia social tem nas pessoas, principalmente isso. E apesar de serem mais mulheres que realizam, os homens também têm procurado bastante. E por isso que a gente resolveu fazer essa análise, porque muitas pessoas acham que realizando uma cirurgia estética ela vai ficar satisfeita com o resultado, mas isso nem sempre acontece. E é importante falar sobre isso. Foi realizada uma pesquisa quali-quantitativa nos sites do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Goiás na parte de jurisprudência, utilizando o descritor Cirurgia e Estética e Dano, nos anos de 2021 e 2022. A partir disso, foram encontrados 159 acórdãos, mas apenas 42 se enquadravam no nosso objeto de estudo, que é falar sobre algum tipo de erro médico que resultou em algum dano moral ou físico no nosso paciente. 90,48% dos casos envolviam mulheres que se submeteram a algum tipo de cirurgia. Assim, as cirurgias mais realizadas foram aquelas relacionadas à região das mamas, sendo elas mamoplastia redutora de aumento, mastopexia, implantação e retirada de próteses mamárias, reconstrução mamária, mastoplastia, reconstrução e alinhamento, seguidas de lipoaspiração, lipoescultura e abdominoplastia. Os danos físicos relacionados a essas cirurgias mais comuns foram infecção, problemas de cicatrização, não funcionamento da cirurgia e assimetria corporal, enquanto os danos morais foram sofrimento, insatisfação com o resultado, submissão a outros procedimentos e abalo emocional e psíquico. Entretanto, apesar de todos esses danos, apenas 33% dos casos obtiveram provimento total, sendo que 43% a maioria não obteve provimento nenhum. O restante dividiu-se entre uma decisão unânime e entre o provimento parcial, no qual apenas uma penalidade foi reconhecida ou apenas um dos danos. Assim, podemos concluir, a partir desse estudo, que as mulheres são as mais afetadas por esse mito da beleza, e por isso sempre estão buscando esse padrão de um corpo jovem, magro, ideal para os padrões da sociedade, e que muitas vezes elas se submetem a coisas que não são necessárias e que não vão fazer bem para elas apenas para se encaixar dentro desse padrão. E os danos morais, eles estão relacionados aos danos físicos. Por exemplo, uma infecção pode resultar em uma deformidade no corpo em que vai fazer com que a paciente não se sinta satisfeita. E isso pode acabar gerando até uma depressão se não for tratada, se não for cuidada, se não tiver um acompanhamento necessário. E as decisões judiciais, elas não conduziram um debate sobre o direito integral e universal à saúde e as suas garantias relacionadas à segurança do paciente e à obrigação de resultado que essas cirurgias eletivas estéticas devem ter. Isso fica bem representado quando a gente fala que a maioria dos casos não obtiveram provimento, sendo que o que se fala de cirurgia estética eletiva é que elas têm obrigação de resultado.